nós temos um grupo muito forte mentalmente. Isso é um dilema do nosso treinador também. Vou falar a meu respeito só, pessoalmente. Falei de forma respeitosa e confirmo tudo aquilo que eu disse. Repito tudo aquilo que eu disse. Vamos pra do Diniz, que o Diniz começou a falar agora também, né? E tá quente aí a coletiva do Diniz. Então, vai foi cair, determinante o resultado do jogo, que pede que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense. Mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Mais uma vitória na raça do nosso Mengão, mais um jogo espetacular do Flamengo na raça, na vontade, todo desfalcado, mas fomos lá e buscamos resultado. Flamengo é líder do campeonato, vencemos o Fluminense que está em crise. Tudo isso aqui você vai ver no canal Fla React Portugal. Fala nação, aqui de Portugal falando do nosso Mengão. Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos aí no Brasil, aqui na Europa, aqui em Portugal. Saudações. Vamos ver tudo aqui no canal Fla React Portugal a partir de agora, as notícias do nosso Mengão. Bahia, por exemplo, o Flamengo fez um jogo sim no limite e conseguiu até o fim criar um... E contra times bons, quer dizer, essa sequência assim, Atlético Paranaense na duas Liga disputas Arena, de liderança, Bahia, não, do Fluminense evidentemente não, mas aquela coisa do clássico que iguala, os dois iguais, ainda é o campeão da América, o Fluminense e tal. Enquanto o Atlético foi buscar um empate em que ele nem merecia perder, né? Com um gol de um moleque da base que nem entra quase, né? Ele foi resolver um problema. Tomando o gol no final, indo buscar e quase virando, não fosse o Link que fez uma defesaça antes. Cara, o trabalho assim, eu acho ele muito seguro. Ele pode não ser brilhante em alguns momentos, mas aí eu acho que o torcedor do Flamengo podia olhar para o lado um pouco. Verdade que assim, o Palmeiras do Abel nessa temporada tem recebido algumas críticas, acho que oscila ali. Mas, cara, a grande característica do time do Palmeiras era não ser difícil de perder, ponto. É um time que perde muito pouco. E de resistir, assim, física e técnica, taticamente, até o fim. Tá vivo até o fim. Se o Flamengo conseguir isso, todo mundo aqui acha que o Flamengo tem mais talento disponível para elenco que o Palmeiras. Pelo menos até a chegada dele, Felipe Anderson, Maurício, Dudu voltando. Neste momento, o Flamengo tem mais tempero. Se ele conseguir incorporar essa mentalidade, pô, cara, até não o final, tem como achar ruim, cara. Tem jogos que você vai ganhar jogando mal e jogos que você tem que ganhar. Essa é a questão, né? Não dá pra gente saber se o Flamengo vai continuar conseguindo ganhar jogos, mesmo onde, teoricamente, não era pra ele ganhar. Porque o Flamengo teve aquele período ali em que ele perde pro... O Flamengo está conseguindo resultados neste momento difícil. O Flamengo está se superando neste momento difícil. E a rodada aí da Copa América, se o Flamengo somar uma boa quantidade de pontos neste período, a gente vai buscar esse título. A gente vai buscar. O time do Tite está organizado, está perdendo pouco, está levando poucos gols. Então, e está na raça, na vontade, agradando a galera, agradando a torcida. Isso é muito importante, meus amigos. É muito importante. Que é algo que, nesse período que eu falei aqui, era o fora Tite, né? Exatamente. Nunca o time passou uma confiança para ter um pano passado. Acho que isso aconteceu agora. Não, e ele ainda teve que administrar, nesse momento, algumas crises ali. E em algum momento ele reconheceu que precisava jogar um pouco pro torcedor, tanto que teve o diálogo dele com o Gabigol quando ele volta da suspensão. Fala, cara, eu vou ter que te usar. Era contra o Amazonas, né? Era, cara. Vou ter que te usar porque... E o Gabigol foi... Pô, deu a cara e falou, conta aí comigo. Aí depois ele teve que administrar, não é administrar, mas teve a pressão da história do Gabigol com a camisa do Corinthians. Alguns momentos de pressão que coincidiram com o time não tá jogando bem, não tinha nada a ver com o Tite, pô. Eram umas paradas que vinham de fora pra dentro. Do ano passado também, que não tem nada a ver com ele. Assim, é uma mas frustração. tinha muita coisa que era de dentro do Flamengo também, como explicação, né? Que até virou meme. Que, pô, a culpa da altitude, a culpa da chuva, a culpa do gramado, a culpa da umidade. Isso irrita o torcedor, tem jeito. Isso irrita o torcedor. Vamos ouvir o Léo Pereira, cara, falando em entrevista coletiva ao zagueiro do Flamengo. Vamos abrir aspas pra ele aqui no Prorrogação. Vai, Léo. Se vocês pudessem escolher o roteiro, seriam vitórias mais fáceis. Mas até que ponto isso afeta fisicamente também, né? Porque a gente notou pelo terceiro jogo seguido, vocês todos lá, bem desgastados, bem cansados. Claro, a emoção também de vencer o clássico e consolidar que realmente o Flamengo é um time a ser batido nesse campeonato. Boa noite. Boa noite. É claro que se fosse para a gente decidir, a gente
queria resolver as partidas antes, mas isso mostra que nós temos um grupo muito forte mentalmente. Isso é um dilema do nosso treinador também, que a gente possa estar os 90 minutos e mais acréscimos concentrado naquilo que a partida pede. Se for para vencer no último lance, aos 40, ou definir com 10 minutos de jogo, eu acho que esse está sendo o nosso principal dilema, o mental forte ali durante os 90 minutos mais acréscimos, e a gente está sendo feliz, conquistado aí, eu acho que 10 pontos nos últimos 4 jogos, então a gente tem que comemorar. É claro que já tem uma pedreira quarta-feira lá em Caxias. Léo, queria que você falasse um pouco desse momento dos defensores do Flamengo também. Essa boa disputa, boa briga, podemos dizer assim. Com certeza. Porque, enfim, hoje você ficou no banco, depois entrou. Mas também tem essa questão, o Léo joga de volante, você jogou de lateral, o Tite vai adaptando também esses jogadores ali, vai todo mundo jogando ao mesmo tempo. Com certeza, a gente fica feliz de estar ajudando em alguma função ali no campo ali. A gente sabe que os 4 zagueiros são muito qualificados, vem dando conta do recado. Mas o Tite é bem sincero com a gente, ele chamou a gente, perguntou se a gente podia ajudar e com certeza a gente vai ajudar no que for preciso do Flamengo, tanto eu como o Léo. Então a gente fica feliz e, é claro, é uma disputa saudável e quem ganha com isso é o Flamengo. Léo, o que aconteceu do último jogo com derrota, né, do Palestino para cá, que parece que tudo mudou nesse time do Flamengo, a tática, a técnica, a raça, até a união com o torcedor. O que aconteceu nos bastidores para esse momento importante da equipe na temporada? Bom, eu acho que a gente vem fazendo as mesmas coisas, simplesmente às vezes a bola bate na trave e não entra. No jogo contra o Palestino eles tiveram a competência de fazer se eu não me engano, foi um golaço, né, de fora da área. Felicidade total deles e a gente estava num momento infeliz, mas a gente não deixou de trabalhar, não deixou de acreditar naquilo que vinha sendo passado para a gente. E com certeza a gente vem mantendo um mental muito forte, tanto nos jogos como nos treinos, para que a gente possa chegar e ter esses resultados que a gente está tendo agora. Léo, o poder de um clássico assim nesse momento tem algum ponto diferencial nessa conexão, principalmente com o torcedor? Eu pergunto isso porque a gente falava com a torcida antes e todo mundo dizia, não, mas tem times ali brigando, o Botafogo tá perto, o Bahia tá perto, e hoje pela primeira vez a gente ouviu a torcida cantar "Seremos campeões", que mostra a confiança no time. A gente sabe que o clássico é um jogo à parte, é uma final, e a gente, independente da situação do adversário, a gente sabia que seria um jogo difícil, como foi. A gente criou oportunidades, não concluímos, mas com certeza isso aproxima, ainda mais com vitória, né? É importante. E creio que a gente, como eu venho falando, né? Nosso mental está muito forte para, independente do adversário, a gente mostrar a nossa força, a força do Flamengo, a força de um conjunto. Eu acho que quando ganha todo mundo, quando perde não é culpa de um ou outro. Então esse está sendo o nosso dilema, a gente muito unido e todo mundo se ajudando. Léo, se você pudesse falar um pouco. Tá aí o Léo Pereira, que hoje começou como opção, né, do Tite, ficou no banco de reservas. E eu achei que o Bruno Henrique não estava fazendo... As adaptações que o Tite tem feito, como o Léo Pereira, ter colocado o Léo Pereira na lateral, ter colocado o Léo Ortiz como volante, e esses jogadores têm se doado, têm se dado em campo, têm feito o seu melhor, e isso tem ajudado demais o nosso time, né? Léo Pereira está se superando também, como o Léo Ortiz. Isso é muito bom para nós. Quando Perfeito. você já está bem. Temos Tite ao vivo agora no Prorrogação. Demorou, mas chegou lá na zona de coletiva. Vamos ouvir aí o técnico do Flamengo. Vamos ouvir o Tite. E queria falar com você sobre a questão da invencibilidade. Até agora são 9 jogos de invencibilidade, com 8 vitórias e 1 empate. Boa noite. Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. E nós pensamos sempre no próximo jogo. Nós trabalhamos dessa forma e conduzimos o trabalho dessa forma, sem preocupar com estatísticas passadas ou situações passadas. É sempre um momento. Tite, Letícia Marques, do GE. Boa noite. A gente fez um levantamento apontando que Flamengo, São Paulo,
Palmeiras serão os clubes que mais vão jogar no intervalo de 62 horas durante o período da Copa América. Em cima da sua declaração na última coletiva, em cima da resposta da CBF, eu queria saber se você considera que o Flamengo é o clube mais prejudicado nessa situação, já que o Flamengo é o clube brasileiro que mais cedeu atletas para disputar a Copa América. E, claro, por fim, queria que você respondesse como você recebeu a declaração da CBF. Vou falar a meu respeito só, e pessoalmente. Falei de forma respeitosa e confirmo tudo aquilo que eu disse. Repito, tudo aquilo que eu disse. Mais nada? Tite, boa noite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. O Flamengo chegou à marca de 61 gols esse ano, sendo que 17 foram oriundos de bolas paradas. Hoje foi pênalti, mas, enfim, nos últimos jogos foram gols de escanteio, de cobranças de falta que resultou no gol do Davi Luiz. Como tem sido importante esse tipo de jogada e o quão vocês trabalham no dia a dia para que esse tipo de jogada tenha efeito prático nos jogos e o Flamengo consiga pontuar, ganhar jogos através dela? Bom, nós trabalhamos a bola parada defensiva e ofensiva estrategicamente. Até interessante essa pergunta para eu também levantar algo nas bolas paradas. Sobre uma coisa que aconteceu hoje. E procurando a vulnerabilidade dos adversários, a gente sempre tem estratégias em faltas laterais, escanteios e até em laterais mesmo. Ocupar espaços estratégicos, né, e tentar fazer o gol como fizemos, né? E nós usamos até um termo que é o jogo de bolas paradas. Um dos jogos que existem dentro de vários jogos é o de bola parada. O Matheus é o responsável direto, né? E nós auxiliamos. É o responsável direto e ele é o grande cabeceador de seleção brasileira, que esses dois se reúnem com o Kleber, com o Bruno, com... Não tem como dar aquele pênalti. Vamos para do Diniz, que o Diniz começou a falar agora também, né? Chamar. E tá quente aí a coletiva do Diniz. Então, foi determinante o resultado do jogo, que pede que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. E contra o Cruzeiro foi da mesma forma. Ih, galera. Diniz, boa noite. Marcelo, Globoesporte.com. Cada jogo mais cria-se um ambiente de pressão, de xingamento contra sua permanência no cargo. Tendo mais essa derrota, você teme uma possível demissão? E também sobre o Cano. Ele deu uma entrevista para o GE falando que estava jogando no sacrifício, pensando com dores no joelho. Então, por que manter o Cano como titular, mesmo com ele reclamando de dores no joelho? Então, Marcelo, Essa entrevista já tem 3 Eu acho que essa entrevista já tem muito tempo, porque eu falei com o Cano ontem, inclusive, até eu falei, inclusive, da entrevista, ele falou, essa entrevista é antiga, que eu dei pro Gé. Ele não está tendo mais dor no joelho. Quando ele teve as dores no joelho, lá foi depois do jogo, primeiro jogo do Flamengo, aí ele foi melhorando, aí um outro jogo ele até jogou sentindo um pouco, mas ele não tem mais o problema no joelho. Já faz tempo, ele não está jogando no sacrifício, não. Então, assim, ele está jogando por conta disso, fisicamente, assim, a gente pode questionar outras coisas, mas fisicamente o relato do Cano é que ele está 100% para jogar. Demissão eu não tenho. Demissão, assim, não sou eu que me demito e que me contrato. Eu não tenho, nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor. Que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Só para pedir uma pergunta, tá? Diniz, boa noite. Sérgio Guimarães, Tupi. Você gostou da atuação da equipe com essa nova formação? Pelo menos o sentimento que eu tive, e boa parte também do torcedor, dos analistas, é que essa formação, o meio de campo, teria ficado um pouco mais frágil. Mas essa formação em si, com mudança de esquema, com novas peças, você gostou? Analisa, por favor, o time que você começou o jogo e que pode ser uma tendência a partir de agora, essa mudança? Isso não quer dizer que é uma tendência. A ideia, os 20 primeiros minutos a equipe se comportou bem. Era um jogo que a ideia era ter mais controle do jogo, mais posse.
O time do Flamengo, esse time que está jogando é um time de transições muito rápidas. E a gente estava conseguindo controlar o jogo, não estava conseguindo ter muita profundidade, que era uma coisa que a gente sabia que a gente ia ter que levar o time aos poucos para o campo de ataque, e o número de finalizações, a tendência era que não fosse alto mesmo. Era uma coisa que a gente esperava. A gente colocou o Flamengo no jogo em 2, 3 erros de saída seguido, e aí a torcida veio junto, a gente perdeu um pouco de confiança. E, de maneira geral, os jogadores se entregaram, tentaram fazer as coisas, mas a partir desse momento o jogo pendeu mais para o Flamengo. E no desempenho do jogo, a vitória foi justa do Flamengo, mas repito, mas não com, mais uma vez, com erro de arbitragem. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, tendo em vista que o John Arias é um dos artilheiros do time na temporada e o Fluminense não perdeu com ele em campo no momento. Queria saber de você quanto a ausência do John Arias e do André também prejudica o sistema de jogo do Fluminense. Isso eu já falei algumas vezes, existem muitas coisas para o momento do Fluminense, né? Existe, como já falou, a conquista inédita da Libertadores, depois ganhou a Recopa esse ano, existe um relaxamento que a gente tentou fazer de tudo para evitar, uma acomodação. E o ano passado o time tinha uma base muito forte. Meus amigos, o rival tá chorando, o Diniz vai cair, olha só. Mais uma vitória na raça, mais uma vitória na vontade. Somos líder de novo, mantemos a liderança e vamos para cima para buscar esse campeonato. O time do Flamengo tem jogado muito bem, meus amigos. O time do Flamengo tem sido aquilo que o Tite pede, eles desempenham dentro de campo. Tem muito bem montado, organizado. Quando tem que recuar, recua. Quando tem que sair na velocidade, sai. Quando tem que manter posse de bola, mantém. O time do Flamengo está muito bem trabalhado. O Tite tem feito um ótimo trabalho e, principalmente, o Flamengo tem mostrado atitude dentro de campo diferente de 2023. E mais uma vitória para a gente comemorar. Temos que comemorar sim, porque esses jogos da data FIFA vai fazer um diferencial lá na frente no final do campeonato. Porque quando os craques retornarem de suas seleções, nós vamos ter o time completo, vai ser melhor em todos os jogos. O Flamengo vai estar bem melhor, bem mais compactado, bem mais organizado e com essa raça, com essa vontade, essa energia da galera junto com o time. Isso aí vai fazer com que esse time vai chegar aos títulos. O Flamengo está no caminho certo, está no caminho para ser campeão brasileiro, lutar pela Libertadores e muito mais. Copa do Brasil. Vamos chegar aos títulos este ano. Trabalho do Tite. Dou aqui meus parabéns ao Tite depois de tanta crítica. Critiquei sim, mas ele conseguiu organizar o nosso time. E é isso aí, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Comenta aí o que você está achando do trabalho do Tite. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sino da notificação para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias do Mengão. É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos e até a próxima.